Olá, meus amigos, meus conhecidos, não conhecidos, uma boa tarde. Hoje é 27 de abril, né, domingo, 27 de abril de 2025. Namastê. Eu quero nesse vídeo corrigir uma falha que eu acabei cometendo no último vídeo, né, que foi o primeiro vídeo que eu gravei para colocar no YouTube. Eu me esqueci de me apresentar, né, de me identificar, dizer quem eu sou, que naturalmente naquele momento eu estava pensando só nos meus conhecidos, mas claro que esse vídeo irá para muitas pessoas que não me conhecem. Então, me apresentando, eu sou um religioso que segue a doutrina dhármica em conhecimento popular, né, vulgarmente conhecido como hinduísmo. Né? Então eu sigo o hinduísmo através de uma linha de mestres, né, que é a linha dos mestres de Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda, Sukteswar, Srilair Mahashaya e Mahavatar Babaji. Eu sigo essa linha por iniciação ao Kriya Yoga, que eu pratico meditação, Kriya Yoga. Mas eu não sou um religioso, um monge dessa linha, propriamente. Eu instituí minha própria organização, né? Meu próprio caminho religioso, que é uma congregação. E aí as minhas práticas religiosas propriamente são orientadas pelo segmento que eu instituí, que é a congregação. Mas eu sou filiado à Self-Realization Fellowship e que eu recebi iniciação em Kriya Yoga. Pratico a meditação. Como muitas pessoas, né, a linha desses mestres não exige propriamente um posicionamento religioso. As pessoas podem ser de qualquer religião. A finalidade dos ensinamentos desses mestres é ensinar a meditação, Kriya Yoga, praticar Kriya Yoga. Então, aí há muitos anos eu comecei a estudar as lições e depois me iniciei em Kriya Yoga. Aliás, poucos anos atrás que eu me iniciei em Kriya Yoga, né? Mas então a minha denominação religiosa, propriamente, eu estou dentro do contexto do hinduísmo, né? Que é chamado de a linha dhármica, a doutrina dhármica, a doutrina dos Vedas. E professo aquilo que se afirma no hinduísmo, né? Especificamente dentro de uma linha dhármica que é a linha dos mestres. Então, para esclarecer, é isso, eu sou um religioso, né? Há muitos anos. Eu uso uma roupa diferente como característica da minha vida religiosa, mas dentro da minha instituição, que é a congregação que eu fundei há muito tempo atrás. Não tem muitos membros, naturalmente, mas essa é a minha identificação. Meu nome é Dharmananda. Dharmananda é o nome religioso, nome de iniciação. Não iniciação em Kriya Yoga, iniciação dentro da minha denominação religiosa, cuja denominação eu sou o fundador. Então, a minha identificação, posso dizer isso. Meu nome é Dharmananda. E na instituição eu sou chamado de Acharya, né? Acharya quer dizer professor espiritual. E às vezes, comumente, me chama de Prabhu. Né? Prabhu é um título comum, né? Usado na Índia para as pessoas que têm uma certa distinção, né? Seja religioso
ou não. Mas é isso então. E agora aproveitando, seguindo o vídeo, estou aqui com um tema para falar que é falar do silêncio, né? E a gente, na prática de meditação, quando a gente se inicia em meditação, a primeira coisa que a gente começa a aprender é fazer o silêncio, né? Mas esse silêncio é muito mais profundo, né, do que comumente as pessoas pensam. O silêncio é exterior. E o silêncio importante realmente que a gente busca na meditação, ou para a paz interior, é o silêncio interior. Porque ao nosso redor às vezes há muito barulho, muito tumulto, e a gente às vezes se retira num lugar silencioso, né, calmo, como eu estou aqui neste lugar. Eu gosto sempre de vir aqui porque aqui há silêncio, muita calma, né, exteriormente. Mas quando nós silenciamos ou procuramos um lugar de silêncio externo, aí nos deparamos com o tumulto interno, né? Há muito barulho em nosso interior. A nossa mente, todos os pensamentos nossos eles têm barulho, eles fazem barulho. Quando a gente começa a se aprofundar no silêncio interior, a gente então começa a perceber esse tumulto, essa agitação. E a prática de yoga nos leva a acalmar esses tumultos, esses barulhos, até que possamos conseguir o verdadeiro silêncio, o silêncio interior, que é nesse silêncio que nós vamos encontrar Deus, ou a percepção da presença de Deus, né? Então, é muito difícil. A pessoa, muita gente às vezes vive envolvida com tumulto, com barulho externo, né? E nem tem noção do seu tumulto, do seu barulho interior. Claro, elas nunca param para ficar em silêncio ou nunca buscam silêncio. E quando, muitas vezes é um desafio, quando a pessoa procura o silêncio externo, um lugar tranquilo, às vezes ela até se sente incomodada, né? Porque aquele barulho interior começa se agitar tanto, a pessoa começa a ter a sensação de que vai ouvir os próprios pensamentos, né? Eu posso dizer que eu tive uma experiência assim. Eu vivi, na minha juventude, eu vivi em São Paulo. Fui para São Paulo, né? Ainda lá com 20 anos de idade. Fui para trabalhar, estudar também. E fiquei lá por quase 4 anos. E aí que eu encontrei, me converti, né? Me identifiquei com essa ideia de renúncia e de busca espiritual. Resolvi fazer uma mudança radical na minha vida. Abandonei tudo. Deixei meu emprego lá, deixei até meus estudos e vim para o interior, né? Para o interior, essa cidade mesmo que eu morava antes, né? A cidade de Varginha, né? A cidade do ET. Então aqui eu vim para cá e logo que eu cheguei, eu quis realmente buscar o silêncio radical, absoluto. Então eu me retirei e fui morar dentro de uma mata, uma pequena mata. E ali eu vivi por um ano dentro dessa mata, pedindo a autorização naturalmente ao fazendeiro, né, dono da fazenda onde estava a mata, pedi autorização, falei para ele minha intenção e ele não se opôs, me permitiu prontamente. E lá eu construí um pequeno abrigo, né, para ficar protegido e eu vivi lá um ano. Depois eu pedi permissão ao fazendeiro e saí, né, da mata, fiz minhas edificações, minha residência fora da mata. E com permissão dele passei a dedicar ao cultivo, né? Hortaliças, agricultura, coisas pequenas para minha subsistência. Porque quando eu estava na mata eu não podia nem me subsistir, eu tinha que sair e pedir. Eu não fiquei lá o ano inteiro. De vez em quando eu saía e pedia, pessoas às vezes levavam para mim ajuda, mas raramente alguém ia lá. E eu pedia para minha subsistência, né? E depois, quando eu comecei a cultivar, num pequeno pedaço, aí eu pude eu mesmo manter minha subsistência.
que o fazendeiro permitiu, falou, pode, eu fechei um pedaço lá, comecei a plantar, depois aprendi a apicultura, comecei a cuidar de abelhas, colher mel, vender mel, fiz um movimento financeiro até razoável, né? E vivi assim por 9 anos mais, ou seja, 10 anos eu vivi nessa fazenda. E eu tenho muita gratidão, toda vez que eu penso, muita gratidão por esse favor que esse fazendeiro me fez. Sempre eu peço a Deus que abençoe onde ele estiver, a sua alma, né? Do fundo do meu coração, sou muito grato por essa generosidade que ele me prestou, que não é fácil isso. Alguém fazer. Eu era totalmente desconhecido, ele nunca tinha me visto. Simplesmente ele acreditou em mim, me deu essa confiança e me deixou residir na sua fazenda sem ter que pagar nada, não me alugou nem nada, né? De vez em quando eu dava algum litro de mel para ele, mas era isso. Então, e esse lugar é aqui mesmo, por isso que eu gosto de vir aqui, né? Até eu vou girar aqui e mostrar, por exemplo, esse lugar. Por exemplo, onde... Deixa eu ver se eu vejo aqui. Tá, não tá para cá. Né? A mata, aquela lá embaixo, né? Era uma mata e do outro lado não tinha construção nenhuma, não tinha cidade, nada, é tudo pasto, né? E eu fiquei ali, depois saí. Essa fazenda onde eu estou era do cunhado do fazendeiro, é tudo uma família só, né? E de lá da mata para lá era outra fazenda que é onde estão aquelas construções, aqueles bairros lá, tudo fazia parte da fazenda, né? Mas então eu fiquei lá. E aqui eu venho, eu estou embaixo de uma árvore, né? Sempre venho aqui, né? Para meditar. E aqui também está abrindo um loteamento, é um loteamento novo. Inclusive eu pretendo, se for da vontade de Deus, vender minha casa lá na cidade onde eu morava, comprar um terreno aqui e construir nesse lote bem perto aqui, né? Então, o giro aqui, ó, né? O lugar onde eu estou, isso aí. E essa estrada que a gente vê ao fundo, por exemplo, essa estrada aqui é antiga, não passa mais nada, mas eu passei muitas vezes por essa estrada aí há 40, 45 anos atrás. Eu passava muito aqui para subir, tinha uma máquina de arroz lá em cima. Eu ia lá comprar arroz integral, né? Se eu comia só arroz integral, é o arroz antes de ser beneficiado. Então eu comprava ali na máquina. Eu passava por essa estrada, que era a estrada, essa estrada era carroçável, passava carro, tudo. Eu passava por aqui, subia ali, lá, vinha de lá, onde vem lá da mata, da mata, no lugar onde eu estava, porque eu me mudei para fora da mata, mas era perto da mata ainda. Então passava por aqui, subia, né? Lá vem. Ia subindo, passava aqui debaixo do pé dessa árvore, né? Ali do outro lado e entrava. Agora sumiu a estrada porque fez loteamento, né? Foi asfaltado as ruas, né? E tal. Então eu vivi 10 anos por aqui, eu gosto muito desse lugar. Por isso que eu gosto de vir sempre aqui. Para vir meditar aqui debaixo dessa árvore mesmo, medito, ou às vezes ir para frente. Eu gosto de praticar a meditação aqui. E também estou vindo aqui para fazer essas gravações, porque, como eu disse, onde eu moro é muito barulhento, moro ao lado de uma avenida, passa carro toda hora. Então não há como fazer gravação lá. E estou aqui. Mas é isso, esse vídeo, a minha intenção é essa, falar um pouco, né, de quem eu sou, de mim. E meu projeto, não sei, eu tenho uma instituição que tem poucos membros, né, principalmente que eu vim para cá agora, né, e são pessoas que ainda não estão propriamente aderidas, né, e se der certo o projeto, for da vontade do poder maior, o meu projeto é comprar uma terra, né, conseguir uma terra e construir uma comunidade. Eu não tenho intenção de construir um templo e assim divulgar, sair. Eu não tenho vontade de reunir muita gente, multidão não. Meu desejo é
assim, construir um pequeno grupo, né, onde pessoas queiram viver de uma vida simples, né, mas tem que ter uma terra, não, um pedaço de terra, onde as pessoas possam morar e cultivar e viver ali uma vida simples. Este é o meu projeto, né, há muitos anos, inclusive. Eu tenho esse projeto há muitos anos, mas ainda não consegui concretizar esse meu desejo, sonho. Tá? É isso. Por hora que eu tenho a dizer nesse vídeo, e um agradecimento a todos, né? E mais uma vez uma boa tarde, namastê.